Bom dia, boa tarde e boa noite. A nossa saudação é de acordo com o período do dia que tu se encontras. Eu sou Manuel Capoco, fundador e apresentador deste canal, Constituição de Angola. E hoje estamos aqui. Constituição de Angola é um canal jurídico e que tem como objetivo principal aumentar a cultura jurídica dos angolanos, elevar o nível de conhecimento que os angolanos têm acerca das nossas leis. Porque nós entendemos que ainda estamos muito aquém no que diz essa matéria jurídica, né? Muitos angolanos dizem. E hoje estamos aqui não para falar uma questão, hoje estamos aqui para fazermos ou dar o nosso parecer de acordo com uma situação que se verificou ontem, né? Ontem no canal da TV Zimbo, propriamente no programa Fala Angola, na qual uma mãe utilizou veneno de rato para matar a sua própria filha, que felizmente a mesma só não morreu, porque o irmão mais novo de 6 anos alertou a irmã que a mãe tivera metido veneno de rato no seu prato. Mas a menina já tivera ingerido essa mesma papa e consequentemente este mesmo veneno, e até aquele momento a menina encontrava-se no hospital a receber cuidados médicos, né? Esperamos que a menina saia bem, consegue recuperar a sua saúde. Mas aqui nós vamos dar o nosso parecer quanto a este ato praticado por esta mãe. Segundo o nosso Código Penal, nós estamos perante a um homicídio qualificado. E quando falamos de homicídio qualificado, vale aqui referenciar que nós encontramos 3 tipos de homicídio qualificado. Homicídio qualificado em razão dos meios utilizados para realizar a mesma ação. Vamos encontrar o homicídio qualificado em razão dos motivos e também o homicídio qualificado em razão da qualidade da vítima. E quando nós estamos a falar de crimes de homicídio qualificado, vale aqui referenciar que ele tem uma penalização de 20 a 25 anos de prisão. Então, aqui, vamos analisar. Primeira coisa, nós devemos entender que a mãe cometeu um crime de homicídio qualificado em razão dos meios. Né? Em razão dos meios, porque o nosso Código Penal diz que aquela pessoa, a linha A diz, e vale aqui fazer um parágrafo, quanto ao crime de homicídio, homicídios qualificados, não vou fazer uma abordagem na totalidade no que concerne crimes de homicídio qualificado, até porque nós já temos uma matéria que fala propriamente de homicídios qualificados, na qual nós explicamos de forma exaustiva o que é um homicídio qualificado e cada um de forma detalhada. Nós aqui só vamos explicar os pontos que ligam ou que atribuem ou que venham a qualificar esse ato praticado pela mãe como homicídio qualificado. Então vamos citar aquelas linhas que têm a ver realmente com a prática que se verificou. Então no artigo 148, não sei que está correto, nós vamos encontrar o homicídio qualificado em razão dos meios. E nos diz, aquela pessoa que matar alguém, a linha A, utilizando veneno ou outro meio insidioso, pratica o crime de homicídio qualificado. Então, a mãe, ao utilizar o veneno de rato para matar a filha, então ela está a cometer o crime de homicídio qualificado. Mas não paramos por ali, ainda vamos encontrar o artigo 150, homicídio qualificado, em razão da qualidade da vítima, que também vem penalizar a mesma pessoa, que também vem qualificar esse ato como tentativa de homicídio qualificado. Por exemplo, diz-nos no ponto 1, é punido com pena de prisão de 20 a 25 anos o homicídio em que a vítima for ascendente ou descendente, adotante ou adotado, ou parente até o 3º grau da linha colateral do agente do crime. Quando o crime é praticado pelo pai, então estamos esperando um homicídio qualificado em razão da qualidade da vítima, aquilo que a vítima é para com o autor. Se o crime é praticado pelo filho, também estamos perante
perante ao crime de homicídio qualificado em razão da qualidade da vítima, porque na verdade a vítima é pai do autor. Mas isso também vai se estender quando ele for parente na linha colateral até o terceiro grau. Imaginemos que seja um primo, uma sobrinha. Então estamos perante um homicídio qualificado em razão da qualidade da vítima. Quanto ao terceiro tipo de homicídio em razão dos motivos, ainda não está claro, ou precisa-se de alguns elementos para nós avaliarmos se também este artigo penaliza o ato ou não. Mas ficamos com esses dois artigos que vêm de forma clara atribuir a mesma senhora ao crime de tentativa de homicídio qualificado, que nós vimos homicídio qualificado. Podemos dizer que não houve morte, ou seja, não houve a consumação do crime. As pessoas vão se perguntar, não, para o homicídio qualificado temos de 20 a 25 anos. E sabemos que o homicídio qualificado é quando outra pessoa mata a outra, né? Usando os meios que nós já citamos. Mas não houve morte, como é que fica? Nós vamos aqui no artigo 21º do Código Penal, que diz, então, ali nós podemos dizer que houve uma tentativa de homicídio. E o que o nosso Código Penal nos diz acerca de um crime, de um indivíduo que tenta realizar um crime, mas esse crime não se consuma, esse crime não chega a acontecer. Então vamos no artigo 21º, que nos vai explicar acerca desse mesmo ponto. O facto, na verdade, da mesma a vítima até ao momento não ter perdido a sua vida. Vamos no artigo 21º, que vai nos dizer da punibilidade da tentativa. Primeiro precisamos entender, número 1, salvo disposição em contrário, a tentativa só é punível se o crime consumado respectivo corresponder pena superior a 3 anos de prisão. O crime consumado que aqui estamos a falar é o crime de homicídio qualificado. A pena do crime de homicídio qualificado tem uma penalização que vai acima de 3 anos. Então, essa mesma pessoa deve ser responsabilizado, deve ser punido. Mas ainda não ficou claro com quantos anos de prisão essa pessoa deve ser punido. Se ele não matou, então como é que fica? Vamos no número 2 para ler. A tentativa é punível com a pena aplicável ao crime consumado, especialmente atenuada. Quer com isso dizer, a tentativa de um crime, a sua punição vai corresponder ao crime se fosse consumado. Quer dizer que o homicídio qualificado, a tentativa de homicídio qualificado, o agente do crime deve ser punido com uma pena que vai de 20 a 25 anos. Esse é o primeiro ponto, o princípio geral. A pena que equivale ao tipo de crime tentado. Mas ainda também nos diz que essa mesma pena pode ser especialmente atenuada. Quer dizer que pode sofrer uma redução. O facto de não se consumar, então poderá sofrer uma redução. Poderá ser de 15 a 20 anos. E se o juiz for muito benevolente, pode dar 10 anos. Levando em consideração outros elementos. Essa é a penalização. Quer com isso dizer que a mesma senhora, agente do crime, o arguido, poderá ser penalizado com uma pena que vai de 15 a 20 anos. Ou de 10, contando com a benevolência do mesmo juiz, de 10 a 15 anos. É uma penalização. Mas aqui a pergunta que se faz. É uma penalização extremamente dura, mas a pergunta que se faz, na verdade, isso é aquilo que a nossa lei diz, é aquilo que a nossa lei estabelece para pessoas que tenham esse tipo de comportamento. Para aquelas pessoas que têm esse tipo de comportamento, praticam esse tipo de ato, então a sua penalização é esta, porque incorrem nos artigos 148, 149
199 ou mesmo 150. Estamos a falar de homicídios qualificados. Então, quando se verifica essa situação, a penalização é esta. Mesmo para o crime, mesmo que o crime não venha a consumar-se, tem esta mesma penalização. Mas aqui também existem elementos que devem ser levados em consideração. São elementos que devem ser levados em consideração, que pode até o juiz de garantia ou até mesmo o procurador pedir, né, ou ordenar, ou orientar que soltem a mesma pessoa, a mesma senhora. E esse elemento tem muito a ver com o estado psicológico da autora. Qual é o estado psicológico da autora? Essa mesma pessoa que praticou este ato, será que está em sã consciência? Será que tem uma capacidade de ver, conseguir analisar a situação e tomar outra decisão? Será que tem essa capacidade? É uma pessoa idônea? Então ali o juiz de garantia vai analisar todos esses fatores. O procurador poderá analisar todos esses fatores e pedir ou ordenar que se soltem a mesma pessoa, por chegar à conclusão que essa mesma senhora não tem a capacidade jurídica. O estado dela mental requer cuidado psicológico, requer acompanhamento psicológico. E as pessoas dizem que, não, mas como assim? Se ela tem uma pessoa que cuida dos filhos, faz isso, como que não tem uma consciência para analisar que aí está cometendo um crime de homicídio? Ela sabe que está a matar a filha, mas analisemos uma coisa. Imaginemos a menina, sua filha mais velha, que é aquela pessoa que ajuda a cuidar da casa, né? Ajuda a fazer a alimentação, faz a comida para os irmãos mais novos, ajuda na sua venda. Mas mesmo assim, apesar de todas essas implicações que a falta da mesma menina poderia lhe causar, ela não pensou até ali e tomou essa decisão. Será que essa é uma pessoa que está em sã consciência? Essa é a pergunta que a gente tem que nos fazer. Será que ela está em sã consciência? Ou poderia dizer que não, né? Eu poderia dizer que não. Não sei. Será levado em consideração com certeza esses fatores psicológicos, mas não sei qual é a conclusão que o juiz de garantia ou o procurador poderá chegar. Não sei. Ou se esse caso será encaminhado até o tribunal e o tribunal poderá tomar o veredito final. Não sei. Mas aqui a pergunta que eu me faço, isso é a parte jurídica, numa vertente social. A pergunta que eu me faço, será que prender esta senhora é a solução para nós resolvermos os problemas que têm se verificado? Será? Com esse ato nós estaríamos a fazer o que teremos a dar exemplo, mas dar exemplo a quem? Porque as pessoas que estão nesse nível social, as pessoas que vivem aquelas condições da senhora, que as pessoas que tiveram a possibilidade de ver num programa Falangoa, viram que é uma extrema pobreza, vivem com muitos e muitos problemas. E de uma maneira ou de outra, esses problemas acabam afetando a capacidade psicológica, a capacidade de tomada de decisões dessas pessoas. E essas pessoas, as pessoas desse nível social, daquele nível social, nem vejam televisão. Isso quer dizer que as outras pessoas do seu nível social não vão ter contato com aquele conteúdo. Não saberão da punição que teve aquela senhora, caso venha a ser punida. Não saberão. Não tem um telefone que tem Facebook, que tem TikTok, não tem. Então não vão ter contato com este conteúdo. Não saberão, na verdade, da decisão que foi tomada pelo tribunal, caso a mesma venha a ser condenada. Então, na minha visão, esta não é a solução. Punir aquela senhora não é a solução. Nós vamos prender aquela senhora, porque a lei assim o diz. Mas tudo bem. Como é que ficam os filhos daquela senhora? A pessoa ou tentou matar os filhos, mas ainda assim ela cuidava dos seus filhos.
como é que vão? Vamos pegar essas crianças, vamos meter aonde? Com tantas crianças na rua, qual seria a solução verdadeira? Na minha forma de ver e analisar essa situação, seria motivo mais do que suficiente para o nosso Estado começar a fazer estudos de como poderá resolver de forma eficaz essa situação. Porque pegar e prender não é a solução. Nós teríamos, né, na nossa estrutura de justiça um centro de reabilitação social. Nós temos as nossas cadeias como um centro de reintegração social, quer dizer, que o cidadão que está a se comportar mal sai, é retirado para a sociedade, vai na cadeia a fim de ser educado e depois ser reintegrado para a sociedade. Mas, na verdade, podemos analisar que as nossas comarcas, as nossas celas, não têm uma estrutura séria para termos que reintegrar, criamos política de reintegração social. Não temos ainda. As condições que se vive na cela não poderá levar uma pessoa a se reintegrar, criar competências para quando sair da cela voltar e praticar e ser uma pessoa diferente. Dificilmente isso acontece. E quando acontece é porque Deus não meteu as mãos. Porque nós não temos uma estrutura sólida. O nosso governo devia se preocupar. Essas pessoas, em vez de ser solta ou em vez de ser prendida ou condenada, deveria ser encaminhada a um centro de reabilitação. Um centro onde tem psicólogo, onde tem, como é que poderíamos, além de psicólogo, tem psiquiatra para estudar a fundo esta senhora, como é que está a mente da senhora, o que é que podem fazer para que a senhora tenha uma mente mais lúcida. Este, na verdade, seria o grande trabalho do nosso governo. Porque as dificuldades que nós vivemos, se nós que estamos na classe baixa a entrar na classe média, ainda quando temos uma situação, perdemos a concentração total, a pessoa está a nos falar, nós estamos a entender bem. Muitas às vezes entra-se em conflito por coisas miúdas. Nós que estamos na classe baixa a entrar na classe média, estamos a viver, estamos nesta situação. Agora imagina aquelas pessoas que estão no último grau da classe baixa. Aquelas pessoas que acordam hoje, né? Já passaram a noite sem comer e não sabem se terá alguma coisa para dar nos filhos. Como é que está a capacidade psicológica dessa mesma pessoa? Então, é o momento do Estado pegar este assunto, servir de modelo para fazermos um estudo sério acerca das pessoas, acerca da pobreza. Porque o que leva muitas às vezes a essa situação é a pobreza extrema. Porque a pessoa vive tantas situações que acaba afetando o estado mental dessa mesma pessoa, que a sua capacidade de discernimento já não é a mesma. Por isso, quanto a este, se nós levarmos sempre em conta só aquilo que a nossa lei, né, só aquilo que a nossa lei diz, a competência, aquilo que o conhecimento jurídico nos ensina acerca dos crimes e tudo mais, nós vamos, em vez de resolvermos os problemas, vamos criar problemas maiores. Porque se essa mãe ficar presa, né, os filhos vão ser entregues a uma pessoa, a uma tia, ou como é que quiser. E esses filhos poderão ser maltratados psicologicamente ou fisicamente. Com só um simples facto, tua mãe assassina, é por isso que está presa, acaba, vai destruindo aos poucos os filhos mentalmente. Então aí nós devemos criar políticas mais sérias, de maneira a começarmos a resolver, independentemente desta mesma pessoa vir a ser punida, mas o Estado deve se preocupar com aquelas pessoas que ainda não cometeram, mas que encontram-se nessa situação que estão propensos a cometer. Devem preocupar isso. O meu apelo, pessoalmente eu digo, o meu apelo é que essa senhora deve ser encaminhada a um centro de reabilitação mental, um centro de reabilitação psicológica, de maneira que essa pessoa saia melhor do que se encontra nesse momento, que não deve ser condenada a 20, 10, 15 anos de prisão. Se nós vermos a forma que ela falava, a forma que ela entrou na cela, é triste. É uma tristeza total.
nós podemos ver como é que está a nossa sociedade. E a nossa sociedade não vai melhorar simplesmente com o cumprimento do nosso Código Penal, porque diz, falou. Não, não vai. Nós temos que pegar, cada caso é um caso. E acredito eu que o tribunal, o juiz de garantia, o procurador, vão analisar esse caso com o cuidado que ele merece. E possivelmente a senhora não venha a ser julgada, mas sim é ordenado a sua libertação de maneiras que volte para a sociedade, porque vão chegar à conclusão que psicologicamente essa senhora não está bem. E a nossa lei diz que aquela pessoa que não esteja bem mentalmente não pode responder, não tem capacidade judiciária. Então ela não pode responder por nenhum comportamento, por nenhum ato. Não é isso? E infelizmente, se chegar-se a essa conclusão, ela terá que ser solta. Simplesmente isso, que também não resolve o problema, porque nós não temos uma estrutura eficaz para que essa mesma senhora seja encaminhada a um centro de reabilitação, de maneiras que ela possa fazer um tratamento durante um determinado período, ou que pelo menos durante um determinado período ela seja acompanhada por psicólogos e psiquiatras, de maneira a elucidar, chamar a razão e dar alguns medicamentos se for necessário, de maneira que a senhora vai recuperando o seu estado mental, vai recuperando a razão, vai recuperando a capacidade de decisão, vai recuperando a sua idoneidade. Isso, na verdade, é que é o mais importante. Então, quanto ao crime em concreto, que nós vimos, homicídio qualificado, em forma já de resumo, vai de 20 a 25 anos. A tentativa de um crime corresponde à pena do crime se fosse consumado. Nesse caso, corresponde a 20 a 25 anos. Mas pode ser atenuado. Pode ser aplicada uma pena que vai de 15 a 20 anos, ou até mesmo 10 anos de prisão, levando em consideração outros elementos. Esta é a penalização. Se for para cumprirmos simplesmente aquilo que a lei diz, então nós vamos ter uma senhora que vai ficar presa de 10 a 20 anos, por exemplo. É duro, mas são factos. Dura lex é da lex. A lei é dura, mas muitas vezes deve ser cumprida. Mas vamos fazer fé que, na verdade, os nossos profissionais da justiça conseguem analisar esse caso na sua plenitude e que possam, na verdade, diferir uma decisão que seja mais benéfica, tanto para a mãe, para os filhos, né? E também para com o Estado, né? Porque o Estado tem um objetivo principal, não é de castigar as pessoas, tem o objetivo principal de proteger alguns bens, os bens que o Estado tem como indispensável para a sociedade. E esses bens, o principal é o bem-vida, que a mesma senhora tentou tirar a sua filha. Ninguém tem esse direito de tirar a vida de outrem, nem de tirar a sua própria vida. Então, é por aí. Ficamos por aqui hoje. Até o próximo vídeo.